Olá, mulheres com propósito. Estou passando aqui para compartilhar mais uma palavra que cura, né? Algo que o Senhor tem compartilhado comigo, tem falado no meu coração. E a palavra de Deus tem trazido cura para mim, né? E eu desejo que traga cura para você também, para sua vida, para sua alma, né? Hoje eu quero compartilhar assim algo que Deus ministrou no meu coração de ontem para hoje. Assim, geralmente as palavras que eu trago aqui são coisas que o Espírito Santo fala comigo, ministra no meu coração primeiramente, e geralmente eu vou, anoto, ou então eu já venho logo aqui se eu tiver oportunidade, né? Que eu tenho um filho pequeno, então eu tô procurando, né, gravar enquanto ele tá na escola. Então se eu tenho oportunidade eu já venho aqui e gravo, senão eu anoto. Daí na primeira oportunidade eu vou e gravo, né? Porque esse propósito de estar fazendo, né, esse canal, de estar compartilhando a palavra da parte de Deus, surgiu, né, da virada do ano, né, para esse ano agora, de 2024 para 2025. O Senhor falou muito forte no meu coração, comecei a resistir bastante, mas chegou uma hora que o Espírito Santo me impulsionou mesmo, né? Então, hoje, de ontem para hoje, o Senhor ministrou algo no meu coração acerca das dores de parto para gerar um propósito, né? Eu passei por uma situação ontem, né, para dar início, assim, a algo, né, um projeto que o Senhor tinha colocado no meu coração, mas que eu estava, assim, muito resistente, com medo de não dar certo, né? Aquele temor, né, principalmente quando se trata das coisas de Deus. Enfim, né? Toda aquela luta, toda aquela batalha interna que a gente já tem, fora as espirituais, quando você faz a obra de Deus. Então, ontem eu passei um dia bastante difícil, até eu tomar ali, né, a coragem de dar início àquele algo, aquele projeto, aquele propósito. Eu passei um dia muito complicado, eu tive umas batalhas assim internas e também espirituais. E hoje pela manhã o Senhor eu estava, né, conversando com Deus assim, né, em espírito, e falando, meu Deus, que dia, um dia muito atípico eu tive ontem, né? Quando chegou no final do dia, assim, eu dei graças a Deus que o dia tinha terminado, porque foram muitas coisas que aconteceram e o Espírito ministrou no meu coração hoje pela manhã dessa forma. Essas são as dores de parto, porque você estava gerando um propósito. E eu comecei a analisar, né, que todos os servos de Deus, ali que a Bíblia relata, que tinham um propósito de Deus para poder ser gerado, eles passaram, né, por esses momentos de dores de parto, né? Ana passou por isso antes de gerar Samuel, né? Antes de ter as dores físicas, ela teve, né, as dores espirituais ali, emocionais, né? Aquele dia que ela foi no templo ali, ela chorou tanto que o sacerdote pensou que ela estava bêbada, né? Que ela estava embriagada. Mas não, né? Ela estava ali já iniciando as dores de parto pelo propósito que ela ia gerar, né? Daniel também, a Bíblia vai dizer que ele teve uma revelação da parte de Deus, e aquela revelação era sobre um grande propósito que Deus tinha no futuro, né? E quando Daniel teve aquela visão, quando o anjo desceu para trazer a revelação para Daniel, o próprio Daniel vai dizer que no corpo dele não havia forças, né? Ele caiu desmaiado, porque no seu corpo não tinha forças nem para ficar de pé, né? E tem coisas assim que acontecem com a gente, batalhas que a gente passa por conta de propósitos que Deus tem, propósitos que a gente está iniciando em Deus, que às vezes atinge até o nosso corpo físico, né? Não sei se já aconteceu com você, né? De você passar por batalhas assim que você até passa mal, coisas assim, enfim, que acontece mesmo, né? Eu tive essa experiência, né, ontem mesmo, né? Eu tava nessa batalha interna, né? E aí, pela manhã, eu acordei, orei bem cedinho, né? 5 da manhã, assim, 5 e pouquinho, eu já acordei, já fui pra oração. Só que depois eu comecei a me sentir um pouco mal, né? E deitei mais um pouco. Meu esposo e meu filho ainda estavam dormindo e eu fui deitar mais um pouco. E aí, o que aconteceu?
Quando eu estava deitada, eu abri o olho assim um pouco, estava meio dormindo, meio acordada, mas naquela abertura de olho que eu dei, eu vi como uma nuvem de moscas vindo para cima de mim. Eu ficava tentando abanar aquelas moscas, não conseguia, tentando acordar e não conseguia, até que eu despertei. E enfim, depois daquele momento ali, meu Deus, o meu dia foi bem complicado. Foi uma batalha. Primeiro que eu passei muito mal. Nesse dia eu passei muito mal mesmo. E fora outras coisas que aconteceram, enfim. E ali mas no final do dia, graças a Deus, eu consegui concluir, consegui dar início, né, aquele propósito que o Senhor tinha me dado. Mas foi debaixo de luta, foi debaixo de guerra. E o Senhor falou isso comigo: essas foram as dores de parto, porque você estava gerando algo em mim. E isso vai acontecer, minhas irmãs. Os propósitos de Deus são bênção, né? Quando se conclui no tempo do Senhor, do jeito que o Senhor planejou, quando a gente faz tudo na direção de Deus, é bênção, é maravilhoso. Porém, há as dores de parto, né? Quando a gente vai gerar um filho, né? A gente fica muito ansiosa para ter aquele bebê. Depois que o bebê nasce também é uma bênção, mas esse processo, né, do início do parto até o bebê nascer, começam as dores, os desconfortos, né? E é isso que acontece antes de um propósito ser gerado. Vem as dores, vem os desconfortos, vem a pressão, vem o medo, tudo isso. Mas no final, quando o propósito nasce, né? Quando tudo dá certo, a gente, né, tem aquele alívio. E ontem, no final do dia, eu fiquei com essa sensação de alívio. Um alívio na alma, um alívio, sabe? Porque eu consegui fazer aquilo que eu estava tanto temendo, né? E, enfim, as coisas de Deus não são fáceis. Minhas irmãs, não são fáceis não, mas é maravilhoso quando você, no final, você vê que valeu a pena você seguir a direção de Deus, você obedecer à voz de Deus, porque o azeite puro, para ele ser gerado, né, tem ali todo um processo de prensa, né, da azeitona, né? Ela é prensada, até produzir aquele azeite puro, genuíno, tão valioso, né? E assim é na nossa vida. Quando você está prestes a produzir algo valioso que o Senhor colocou em você, quando Deus está prestes a extrair de você algo muito valioso, vai vir primeiro a prensa, né? A prensa é isso, é dor, é aflição, é incômodo, é desconforto, mas aquele que permanece firme nesse processo, ele vai ver lá na frente algo precioso sendo gerado e ele vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena permanecer, valeu a pena obedecer, valeu a pena seguir o propósito de Deus, né? Jesus, ele passou ali pelo Getsemane, né, um lugar de extrema aflição, mas foi necessário para que o propósito do Pai fosse concluído nele, né? Foi necessário ele passar por aquele período de aflição. Então, tudo tem um preço, né? Tudo tem um caminho, tudo tem uma estrada a ser percorrida. Você pode ter certeza que qualquer pessoa que você vê aí já, né, no auge do seu propósito, né, cumprindo, vivendo tudo aquilo que Deus preparou para aquela pessoa, né, cumprindo ali o seu propósito com excelência, com certeza essa pessoa passou por processo, por dores de parto, por prensas, né, ali na presença de Deus, porque para chegar lá tem esse caminho a se percorrer, não tem para onde fugir. Por isso que não são muitos que chegam, porque nem todo mundo suporta, né, a prensa, nem todo mundo passa no teste do tempo, nem todo mundo suporta a fornalha da aflição, nem todos suportam, nem todos têm ali aquela força para perseverar, né? É interessante que quando Josué ele é chamado para substituir Moisés, ele é levantado por Deus, né? Porque o próprio Deus escolhe ele. Eu acho interessante que na Bíblia, no final ali do livro de Deuteronômio e no começo do livro de Josué, você vai ver Deus, o próprio Deus falando várias vezes para Josué: Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, anima-te, não temais, porque eu estou contigo.
por várias vezes Deus falou, Moisés falou isso, o povo falou isso para Josué. Então eu comecei a entender que Josué estava muito amedrontado, muito assustado, né, muito temeroso, porque era uma responsabilidade muito grande, ele ia substituir um grande líder. Moisés foi um líder assim tão grandioso que o próprio Deus diz que igual Moisés não haveria outro. Então você imagina a pressão psicológica na cabeça de Josué. Então ele estava bastante temeroso, mas por ele estar com medo, por ele estar ali amedrontado, isso não fez com que Deus desistisse dele, muito pelo contrário, por diversas vezes você vai ver Deus falando: esforça-te, tem bom ânimo, então somente esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, eu sou contigo. Por várias vezes Deus vai estar falando isso para Josué ter a certeza no coração dele que mesmo que ele tivesse temeroso, se ele permanecesse, Deus seria com ele. Ele só tinha que permanecer, seguir, firme, constante e permanecer. Às vezes o que só a gente precisa é permanecer. Permanecer firme, constante, seguindo na presença de Deus, porque Deus ele vai ser conosco ali na trajetória, na caminhada. Então não temas, né? Quem sabe o que você está passando agora são as dores de parto para um propósito que Deus está gerando em você, né? O propósito é assim: quando é de Deus, gera medo, gera temor. Quando eu vejo uma pessoa assim muito para frente, muito eufórica, né, muito ansiosa para fazer, né, algo acontecer, né, indo com muita sede ao pote, eu já fico meio desconfiada, porque os propósitos que vêm de Deus, minhas irmãs, dá medo, a gente sente medo, a gente sente um temor muito grande, né? Vem aquela dúvida, vem aquela sensação de: será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Mesmo que por fora você aparente, né, tá tudo bem, as pessoas te olham, às vezes você é aquela pessoa que é o muro forte, a fortaleza de muitos, né? E as pessoas te olham e acham que você nunca tem medo, mas não, muito pelo contrário. Quando você é uma pessoa que anda com Deus, os propósitos de Deus te dão medo, te causam um temor muito grande, um receio, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Né? Você vê na Bíblia, né? Muitos tiveram isso, né? Gideão teve esse medo, Josué teve esse medo, o próprio Moisés teve esse medo, né? Antes dele se levantar, ele falou: Senhor, eu sou um homem de fala pesada, como é que vai ser isso? Né? Mas isso não muda a opinião de Deus a nosso respeito, porque é tudo sobre Ele, né? Sobre nós. Quem vai fazer é Ele, não somos nós, a gente é só o canal. Quem opera é Ele, por isso que Ele não muda de opinião, por causa do nosso medo. Ela tá com muito medo, então melhor escolher outra pessoa. Ela tá muito temerosa, acho que ela não vai conseguir, ela tá muito insegura, né? Deus não pensa como a gente pensa, né? A gente pensa assim, olha para alguém: fulano tá muito inseguro, acho que ele não vai dar conta desse cargo, dessa responsabilidade, mas Deus não pensa assim. Deus não vê dessa forma. Então, isso é normal, esse medo, essa insegurança é normal. Mas se foi Deus que colocou esse propósito no seu coração, você só tem que permanecer. E Ele vai ser contigo até o fim. Ele vai te dar vitória. Essas dores de parto vão passar, né? Na hora que parece que o teu estômago vai sair junto com o coração pela boca, né? Quando está prestes a acontecer algo, quando você está prestes a realizar algo, né? Parece que você vai infartar. Mas no final dá tudo certo, você vai lá, e depois que a gente engata, né, irmãs, no propósito, né, depois que a gente vai ter confiança aí, a gente já, opa, Jesus, a gente se cresce, a gente já pega aquela força, né? Foi assim o Josué, no começo ele estava muito temeroso, mas quando ele engatou ali a primeira, pronto, foi embora, né? Começou já a dar instrução pro povo: você faz isso, você vai espiar a terra, vocês vão fazer desse jeito, os sacerdotes vão fazer assim, pronto, foi. O problema é a gente começar. O primeiro passo é começar. Começar é sempre mais difícil. E o segundo passo é persistir. Porque muita gente começa, mas não persiste, né? Não vai até o fim. Então, o primeiro passo, que é o mais difícil, é começar. Depois que você começou, você tem que persistir. Persistir. Então,
não desista nas dores de parto, né? Nenhuma mulher que vai dar à luz desiste ali nas dores de parto, a não ser que algum problema aconteça ali com ela, né, fisicamente. Mas fora isso, ela quer botar aquele negócio pra fora, aquele neném, né? A gente pensa assim, quando a gente tá, né, com dor de parto, ai meu Deus, tô doido pra esse negócio sair, chama até o neném de negócio, né? Que na hora da dor a gente fica tão, quem tem filho aí sabe, né? Fica tão atordoado, doido pra se livrar daquela dor. Mas depois que nasce, né, a gente fica tão maravilhada, tão deslumbrada, né, tão assim, tão alegre, tão feliz que a gente nem se lembra mais da dor, né, nem se lembra mais daquilo que passou. Né, alguns minutos atrás a gente estava querendo morrer de tanta dor e depois que o neném nasce, parece que nada aconteceu, não é verdade? Então, os propósitos de Deus são assim, né? Essa dor, essa aflição é necessária acontecer, mas vai nascer, vai acontecer e tudo isso vai passar e você vai olhar e vai ver que valeu a pena. Valeu a pena seguir a direção de Deus, andar no propósito de Deus e permanecer, mesmo no meio das dores, no meio da aflição. Amém? Que Deus te abençoe, que você guarde essa palavra no seu coração. E a palavra de ordem para você é permaneça mesmo no meio das dores, porque vai passar. Que Deus te abençoe.